nossa adoração, de receber o nosso louvor, Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Engrandecido seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és digno de tudo. Você pode declarar isso? Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, igreja. Amém. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu gostaria que você abrisse comigo o texto que está em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Como é bom, meu Deus, como nós somos honrados em falar da palavra do Senhor. Agradecer meus pastores por esta oportunidade. Eu já estava meditando nessa palavra e eu acho que o Espírito Santo contou para o meu pastor. Então, lado a lado, o Espírito Santo comunicou lá. Glória a Deus. Nós oramos pelo Senhor ontem, pastor. O pastor não anda bem, virose, coluna, né, pastor? Mas Deus vai restaurar a saúde do Senhor em nome de Jesus. Meus amados, Gênesis capítulo 4, do verso 1 a seguir, vamos ler juntos. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, repete comigo assim, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: eu não sei. Por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Olha a audácia. Eu não sei. Por acaso eu sou babá do meu irmão? E disse Deus: o que você fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença eu hei de me esconder, e serei fugitivo e errante pela terra.
Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será fugitivo 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Senhor meu Deus, nós te glorificamos mais uma vez, papai. Te agradecemos pela tua presença aqui neste lugar. Meu Deus, o Senhor já está falando conosco. O Senhor já está ministrando sobre as nossas vidas aqui, através das palavras que já foram ministradas, através dos louvores, papai. Mas nós queremos ainda ouvir mais de ti, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Fala, meu Deus, aos nossos corações nesta noite. Meu Deus, transmita aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, papai. Porque nós sabemos, meu Deus, que há uma mensagem da parte do Senhor para nós nesta noite. Papai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda distração nas nossas mentes. Meu Deus, todo endurecimento, papai, toda resistência espiritual agora, em nome de Jesus, papai. Todo endurecimento do coração agora, papai, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Abra o céu sobre este lugar, papai. Derrama sobre nós, papai, uma unção de revelação da tua palavra. Uma unção, meu Deus, que venha tocar os nossos corações e que nós saímos daqui, papai, convictos de que verdadeiramente nós ouvimos a tua voz nesta noite. Fique conosco, Espírito Santo, e ministra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus? Meus amados, nós temos aqui um texto, um capítulo, parte de um capítulo que está no livro de Gênesis. E Gênesis é o livro dos começos. Gênesis é o livro do começo do mundo, do começo da origem do homem, do começo do pecado. E também mostra consequências de corações que se distanciaram de Deus. E Deus, nós sabemos, já lemos Gênesis quantas vezes, nós sabemos que Deus criou o homem perfeito. Deus criou Adão, Deus criou Eva, e ambos tinham os corações perfeitos. Mas quando nós lemos o capítulo anterior, o capítulo 3, nós podemos observar e ver aqui o primeiro pecado da humanidade, que foi entre Adão e Eva. Através de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus. E o interessante é a origem desse pecado. Como começou esse pecado? Não foi pelas mãos de Adão e Eva. Esses dias um pregador disse que Adão não esquartejou Eva e não enterrou as suas partes nos 4 cantos do jardim do Éden. Esse primeiro pecado não foi através de uma ação de Adão ou através de uma ação de Eva, no sentido, o que dá sentido a um possível adultério, uma prostituição, um roubo. Não foi isso. Mas o pecado começou, ele se originou no coração de Eva. O pecado, ele começou no coração de Eva, porque quando ela viu o fruto proibido, ela desejou o fruto, ela pensou e ela decidiu desobedecer a Deus. E a partir daí, nós podemos observar que a corrupção, de uma forma geral, entrou no mundo, entrou na humanidade. E houve então a separação entre Deus e o homem. Criou-se um abismo entre Deus e o homem. E quando você lê Gênesis capítulo 3, você vai observar o homem pecando contra Deus. Adão e Eva pecaram contra Deus. E quando você lê o capítulo 4 de Gênesis, você vê o homem pecando contra o homem pecando contra o seu próprio irmão.
E é o resultado de um coração que não foi tratado. Ambos os pecados é o resultado de um coração que foi dominado totalmente pelo pecado. E nesse texto que nós acabamos de ler, contém algumas verdades, algumas coisas importantes que eu quero destacar aqui nesta noite, para que nós, como igreja do Senhor, a igreja atual do Senhor, nós possamos aplicar na nossa vida, de forma que o nosso destino não venha a ser como o destino de Caim. E a primeira coisa que eu gostaria de observar com vocês aqui nesta passagem é que Deus, Ele vê primeiro o nosso coração antes de ver a nossa oferta. Deus vê primeiro o seu coração antes de ver a sua oferta. E essa narrativa que nós lemos aqui no capítulo 4, ela descreve o primeiro ato de adoração registrado na história da humanidade. O primeiro ato de adoração. Primeira vez que alguém se dispôs a adorar, a fazer uma entrega a Deus. E aqui nós temos neste cenário 2 adoradores. Temos Caim, que trouxe uma oferta de cereais. Lembra de Levítico? Ele trouxe uma oferta de cereal. Ele trouxe do fruto da terra, do trabalho da agricultura, que era aquilo que ele fazia. E de outro lado nós temos Abel, que levou uma oferta de animais ao Senhor. E ele levou, diz a palavra, as primícias. A palavra, ela especializa a oferta de Abel. Ele levou ao Senhor as primícias, as primeiras crias do seu rebanho. E diz também que ele ofertou a gordura do seu rebanho. A gordura era algo excelente, era algo valiosíssimo. Porque quando se queimava a gordura nas ofertas de holocausto, aquela gordura, sabe aquela gordura do churrasco? Aquela gordura queimava, e aquela gordura subia e chegava até as narinas do Senhor. E o Senhor aceitava aquela adoração que estava sendo ofertada. O Senhor aprovava aquela oferta que estava sendo oferecida nos altares para Ele. Então nós podemos observar que as 2 ofertas foram excelentes. A oferta de animal não era melhor do que a oferta de cereal. Era um tipo diferente de oferta. Uma era animal e a outra era cereal. Mas no verso 5 diz que Deus, Ele não se agradou de Caim, e Deus não se agradou também da sua oferta. Meu Deus, Deus não se agradou de Caim, muito menos da sua oferta. E essa é uma palavra tão boa que a gente ouve constantemente aqui sobre dízimos e oferta. Mas o problema aqui não está no tipo de oferta que foi oferecido, de forma nenhuma. São 2 tipos de ofertas totalmente aceitas por Deus. Mas o problema aqui estava na qualidade do ofertante, que era Caim. O problema aqui era a forma como Caim levou a sua oferta diante de Deus. O problema aqui não estava no tipo, na qualidade, na quantidade da oferta que Caim levou ao Senhor, mas estava no coração de Caim. O problema aqui estava no coração do ofertante. Meus amados, e uma verdade maravilhosa para nossas vidas é que Deus, guarda isso no seu coração, Deus, Ele não se impressiona com o que você entrega para Ele, de jeito nenhum. Deus não se impressiona. Vamos falar de dízimo e oferta. Se hoje é o dia do seu pagamento, dia do seu acerto, dia de qualquer coisa, e você traz aqui para o Senhor R$500 mil, Deus aceita, mas Ele não se impressiona.
E semana que vem já você não tem tanto dinheiro e você traz só R$10 para o Senhor. Glória a Deus. Mas Deus não se impressiona com a quantidade da sua oferta. Mas Deus, Ele se importa com quem você é diante dEle. Deus, Ele se importa com o coração do ofertante. É isso que Deus está preocupado, com o coração do ofertante. Então, repare aqui a ordem do texto. Primeiro, Deus aceitou Abel, depois acertou a sua oferta. E Deus primeiro rejeitou Caim, e depois Deus rejeitou a sua oferta. E isso deixa a verdade, deixa explícito essa verdade nas Escrituras, que Deus, Ele olha primeiro para você. Deus, Ele olha primeiro para nós, para o nosso coração. Deus, Ele olha primeiro para o nosso interior, para depois olhar o tipo de oferta que eu estou trazendo para Ele na casa dEle. O tipo de oferta que eu estou fazendo para Ele, não só na casa dEle, mas no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho. E a verdade é que o coração na Bíblia, ele tem um significado muito interessante e muito profundo. Porque ele não se refere a um órgão físico, mas quando a Bíblia fala de coração, ela mostra a representação do centro, do interior do ser humano. E o coração, nós já ouvimos tantas vezes que ele é a sede das nossas emoções. Sim, é claro que é. Ele é a sede das nossas emoções, porque nele é gerado as nossas tristezas, nele é gerado a nossa alegria, a nossa ira, a inveja. Dentro do nosso coração é gerado as frustrações, as decepções. Tudo sai de dentro do nosso coração. Ele é sim a sede das nossas emoções. Mas para além disso, é no nosso coração que é gerado o quê? Os nossos pensamentos. É no nosso coração que é gerado as nossas intenções. E é no nosso coração que é gerado as nossas decisões. É aqui. Tudo está ligado no centro aqui. Tudo está aqui dentro. Eu penso porque aqui dentro existe algo. Eu tenho intenções porque aqui dentro existe algo. E eu tomo decisões porque aqui dentro também existe algo. Ou seja, o coração é o centro de comando das nossas vidas. Aquele centro de comando que coordena, que comanda a nossa vida. Então, através dessa informação, nós podemos concluir que aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós deixamos de fazer, está totalmente relacionado com o tipo de coração que eu tenho. Coloca a mão no seu coração e repete assim comigo. O que eu faço, fala com força, o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, está relacionado com o tipo de coração que eu tenho. Por isso o homem mais sábio que já existiu, que é o rei Salomão, ele fala em Provérbios 4:23, sobre tudo, olha o homem mais sábio orientando eu e você, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, sabe por quê? Porque é dele que procede as fontes da vida. Porque é dentro do nosso coração que as decisões são tomadas, é dentro do nosso coração que os sentimentos são gerados, e é dentro do nosso coração que nós tomamos direções. Jeremias 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. E eu quero te falar nessa noite, não confie no seu coração. Não confie no seu coração, sabe por quê? Porque se ele não estiver totalmente sendo governado por Deus, ele será governado pelo pecado. Olha isso. Se o seu coração não estiver totalmente sendo governado por Deus, ele vai ter outro governo. Ele vai ser governado pelo pecado.
E antes de fazermos as coisas para Deus, nós precisamos nos certificar se o nosso coração está correto diante de Deus, se o nosso coração está alinhado com Deus, se o nosso coração está alinhado com a palavra de Deus. Porque, meus amados, nós podemos enganar pessoas. É fácil enganar pessoas, até porque quem convive com nós são poucas pessoas. Nosso esposo, nosso cônjuge, nossos filhos. Então, as pessoas não convivem com a gente. Mas a Deus nós não conseguimos enganar. Jeremias 17:10, o Senhor diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos. E faço isso para quê? Eu faço isso para retribuir a cada um de vocês segundo as suas ações e de acordo com o fruto das suas ações. Não tem como nós escondermos o nosso coração do nosso Deus. Talvez, muitas vezes, nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. A gente acha que conhece o nosso coração. Nós não conhecemos o nosso coração, mas Deus conhece. Nós não conhecemos o nosso coração na totalidade de forma nenhuma, mas Deus conhece o nosso coração. Mas assim como o salmista relata no Salmo 39, nós também precisamos pedir a Deus todos os dias: Senhor, sonda o meu coração, conhece o meu coração e prova-me, e conhece, Senhor, os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e me dirige, ó Deus, pelo caminho eterno. Deus vê seu coração. A segunda verdade que está aqui nesse texto é que a forma como você oferta denuncia o estado que está o seu coração. A forma como você oferta denuncia o estado que está no seu coração. Observa nesse texto que ele não explica o porquê Deus rejeitou a oferta de Caim. O texto não diz por que Deus rejeitou. É que fala que Eva deu à luz, depois aconteceu que no fim de uns tempos Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe também. Mas ele não deixa claro por que Deus rejeitou essa oferta. Em textos posteriores a este, no Novo Testamento, em 1 João capítulo 3, versículo 12, ele menciona que foi devido ao ódio, devido à inveja, devido às más obras, foi que Deus rejeitou a oferta de Caim. Em Judas capítulo 1, versículo 11, dá a entender que Caim foi um homem rebelde diante de Deus, e foi um homem que foi totalmente desobediente diante de Deus. Mas nesse texto aqui, se você ficar só nesse texto aqui, você não vai conseguir visualizar os relatos porque que Deus rejeitou a oferta. Mas quando você olha a forma como Caim ofertou ao Senhor, nós podemos observar e deduzir o porquê que Deus não aceitou. No versículo 3 diz assim: e aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. No fim de uns tempos, depois de algum tempo, ele decidiu trazer uma oferta ao Senhor. E observa também que quando o escritor fala sobre Abel, ele menciona que Abel trouxe das primícias do rebanho. Mas quando ele fala sobre Caim, ele não relata que Caim trouxe as primícias do fruto da terra. Ele não menciona que Caim trouxe o melhor da sua colheita para o Senhor, o que entra em contraste com a oferta de Abel. A oferta de Caim, a verdade é que essa oferta, ela não correspondeu às expectativas do coração de Deus. E eu imagino que
Ambos levaram as suas ofertas a Deus. Caim depositou as frutas, os cereais, colocou tudo ali na presença de Deus. Enquanto Abel levou dos seus animais, os mais viçosos, os mais gordos, os puros, e toda a gordura do seu rebanho, e colocou também diante de Deus. A aceitação era Deus descer fogo do céu e consumir aquela oferta. E provavelmente Deus fez isso com a oferta de Abel. Mas a de Caim não teve manifestação nenhuma. Nenhuma manifestação. E quando nós entendemos, à luz desse texto, que ele não se refere apenas a dízimos e ofertas, igual nós estamos acostumados a ouvir, mas ele também se refere à nossa forma de adoração. Esse texto ele se refere à nossa presença na casa do Senhor, o nosso serviço na casa do Senhor, a nossa entrega, a nossa dedicação a Deus. Esse texto também ele fala das intenções do nosso coração, no nosso testemunho de vida num todo. Quando nós entendemos que ele está falando sobre isso tudo, gera dentro de nós uma preocupação. E eu me pergunto, e eu pergunto para você nesta noite: como está o seu coração? Pergunta para você, como está o seu coração? Como está a sua adoração? Eu não digo na igreja, na hora que o louvor pede para nós erguermos as nossas mãos e cantar bem alto os louvores, não é sobre isso. Como está a sua adoração individual a Deus? Como está a sua presença junto a Deus? Como está o seu serviço que você tem entregado para Deus? A sua dedicação. Qual é a intenção do seu coração quando você faz algo para o Senhor? Qual é a motivação do seu coração? Como é o seu testemunho de vida na sua casa, no meio da sua parentela, no seu trabalho? Isso tudo é adoração. Isso tudo é oferta que nós entregamos diariamente, dia e noite, noite e dia a Deus. Como está o seu coração? Porque a forma como Caim ofertou a Deus revela, sabe o que? Indiferença. A forma, Caim levou do fruto, como que é a expressão? No fim dos tempos. Provavelmente ele fez as suas colheitas. Provavelmente ele armazenou seus cereais e ele enrolou para levar a oferta para Deus. Isso é uma indiferença. Ele levou a oferta na hora que ele quis, do jeito que ele quis, da forma que ele quis, no fim de uns tempos. Tá aí, depois eu levo. Não estou preocupado se é primícia, não estou preocupado com isso. Indiferença. A forma com que Caim ofertou mostra para mim e para você falta de prioridade. Ele foi fazer as coisas dele, ele se envolveu com as coisas dele. Depois ele lembrou que ele tinha algo para fazer para o Senhor. E o tipo de oferta que ele entregou para Deus revela que ele não tinha compromisso nenhum com uma entrega pessoal a Deus. Malaquias 1:8, gostaria de ler. Diz assim: quando trazeis animal cego para o sacrifício, quando trazeres animais cegos para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazei os coxos ou o enfermo, não é isso mal? O Senhor está perguntando. Ora, apresenta-o ao teu governador. Olha o que Deus está falando, confrontando. Apresenta esse tipo de oferta ao seu governador. Acaso terá ele agradado de ti, ou te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Mostra para o seu governador. Será que ele vai aceitar esse tipo de oferta que você está me trazendo? E muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. Queremos entregar animais cegos para o Senhor, uma oferta de qualquer jeito.
Queremos entregar animais coxos para o Senhor, uma oferta de qualquer jeito. E Deus confronta a oferta relaxada. Deus confronta uma entrega sem valor, porque o animal cego para Deus não tinha valor nenhum, porque tinha que ser perfeito. Deus confronta uma religiosidade vazia. Eles iam na casa, eles ofereciam sacrifício, mas era um sacrifício de qualquer jeito, que nem mesmo o governador aceitaria. Pessoas não aceitariam, mas nós queremos entregar para Deus. Oferta vazia, ofertas ritualísticas, e esse é o espírito de Caim. E sabe de uma verdade? Esse espírito de Caim, ele opera até hoje no meio da igreja. Me perdoe, esse espírito de Caim, ele opera até hoje no meio da igreja. Sabe por quê? Porque o coração do homem continua corrupto. Continua corrupto. E nós queremos entregar ao Senhor na hora que nós queremos, no tempo que nós queremos. Nós queremos entregar ao Senhor nossa oferta de qualquer jeito. Eu não estou falando de dinheiro, não. Nós queremos entregar para o Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira para o Senhor. Ninguém, nem o homem aceita, e nós queremos que o Senhor aceita. Queridos, nós não podemos deixar esse espírito de Caim reinar nas nossas vidas. Sabe o que Deus ministrou no meu coração quando eu li essa palavra? É que nós somos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. Coloca a mão no seu coração, diga assim, com fé: Deus me escolheu. Deus nos escolheu. Mas Ele nos escolheu para servirmos a Ele com excelência. Deus nos escolheu para fazermos uma entrega para Ele de excelência. E eu quero te perguntar nessa noite, isso aqui é uma palavra de confronto para mim, que ouvi primeiro, e para nós, igreja do Senhor. Como está a sua oração? Se Deus te escolheu para você oferecer a Ele uma oferta de excelência, como que está primeiramente o seu relacionamento com Deus? Como que está a sua leitura da palavra, a busca pelo conhecimento da pessoa desse Deus? Como que está o seu jejum? A sua semana de consagração? Ou você tem servido a Deus de qualquer jeito e ainda espera que esse Deus aceite as suas ofertas? Eu quero te dizer que Deus não aceita as ofertas que nós entregamos de qualquer jeito. Não aceita. Você pode emburrar, Deus não aceita as ofertas que nós entregamos para Ele de qualquer jeito, de forma nenhuma. Porque se assim você faz, você e eu, nós estamos mostrando que nós não estamos bem, porque o nosso coração não está bem. E é verdade, quando você entrega uma oferta ruim para o Senhor, prova que o seu coração não está bem. Quando você oferta algo relaxadamente para o Senhor, não é sobre a oferta que você está entregando, mas é porque você não está bem. E Deus, Ele espera que você conserte isso, que você alinhe o seu coração com Ele. Deus não quer mais que eu e você faça uma entrega carnal para Ele, uma entrega emocional, uma entrega, sabe, Ele não precisa disso. Deixa eu te falar uma verdade de Deus para nossas vidas. Se hoje eu falar assim: Senhor, eu não quero mais te servir, eu estou cansada, eu quero ficar em casa, cuidar dos meus filhos, quero ficar cuidando do meu marido e da minha casa, eu não quero mais. Sabe o que Deus faz? Ele me respeita, mas Ele vai levantar uma pessoa melhor do que eu para fazer a obra dEle. A obra é dEle. Deus não está preocupado nas ofertas que eu entrego aqui. Ai, se eu sair, a mensagem da cruz vai fechar.
Deus levanta pessoas melhores do que nós, melhores e muito melhores. E existem pessoas melhores do que nós aí fora, que falam melhores, que pregam melhores. Talvez tenham uma vida financeira muito melhor do que a minha. E eu preciso considerar isso como uma honra. Ser escolhida por Deus para fazer algo para o Senhor. E eu preciso fazer isso com excelência. Não entregar ofertas meia boca para Deus, porque Ele não merece ofertas meia boca. Os homens não querem quanto mais Deus. A única coisa que Deus procura e quer de mim, de você, é o nosso coração, para que Ele possa habitar dentro dele e nos dominar por completo. Provérbios 23, 26, o Senhor diz assim: filho meu, dai-me o seu coração. O único pedido que Deus faz para nós. Deus não fala assim na palavra: filho meu, me dá seu dinheiro, me dá parte do seu dinheiro que você recebe no mês, me dá tantos. Mas Deus pede assim: filho meu, dai-me o seu coração. Eu preciso do seu coração. Eu preciso dominar o seu coração. Eu preciso estar habitando dentro do seu coração, porque é daí que vai proceder a fonte de vida. Chega de levar ofertas tardias para o Senhor. Chega de colocar você em primeiro lugar. Assim como Caim colocou ele em primeiro lugar, a oferta foi depois. Chega de colocar as suas coisas em primeiro lugar, as suas demandas em primeiro lugar. Às vezes nós olhamos para nós e achamos que nós estamos bem, obrigada, graças a Deus. E na verdade nós não estamos bem. Não estamos bem. Você sabe por quê? Quando eu não oro, quando eu não leio a palavra, e quando eu não tenho uma vida de consagração, isso revela em mim um coração frio, um coração independente, um coração distante de Deus. Não está bem. Quando eu não ouço um comando de meu pastor, da minha liderança, eu toco a minha vida e eu não estou nem aí para o que foi dito, o que foi determinado. Você sabe o que isso revela? Um coração desobediente. Olha para você ver. A gente acha que está bem, mas as nossas atitudes mostram o tipo de coração que nós temos. Quando eu faço a obra do Senhor relaxadamente, primeira coisa, eu me torno maldito, como diz a palavra. E revela em mim um coração indiferente. Um coração que não dá importância ao que verdadeiramente é de Deus. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, o Senhor diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando nós servimos a Deus, mas ainda nós somos atraídos pelo mundo lá fora, somos atraídos pelas ofertas do mundo, pelas paixões do mundo, revela em mim um coração dividido, um coração totalmente dividido. Caim ofertou, levou a oferta, mas sem zelo, sem reverência, uma oferta sem prioridade, sem uma entrega real para Deus. Então significa que qualquer um pode ofertar para Deus. Mas como eu disse, Deus não está preocupado na quantidade de oferta que chega, no valor da oferta que chega, mas Deus está preocupado com o ofertante, com o coração do ofertante. E eu te pergunto, como está a qualidade das ofertas que eu e você tem entregado na casa do Senhor? Como que está a qualidade da sua oferta? Às vezes você foi chamado para trabalhar na diaconia. Como está a qualidade do seu serviço?
Às vezes você foi chamado para tocar aqui. Como que está a qualidade do seu serviço? Você foi chamado para ensinar. Como que está a qualidade do seu serviço? Da oferta que você tem entregado a Deus? É de forma cuidadosa? Ou é de forma relaxada? O que as nossas entregas estão dizendo sobre nós? Porque em todo tempo as nossas entregas estão expondo a condição que está o nosso coração. Como que está a qualidade da sua entrega? Você vem na casa do Senhor quando dá tempo, quando você não tem compromisso secular, quando você não tem compromisso agendado. Hoje dá, hoje eu vou. Mas se eu tiver qualquer coisa, eu não priorizo. Tem mais gente para ir lá. Vai encher com outras pessoas. Não se esqueça que você é um ofertante individual para o Senhor. Dalva, eu não trabalho na casa do Senhor, mas Deus te escolheu para servir Ele. Você é um servo de Deus. Ainda que você não seja um obreiro dessa casa, você é um servo de Deus. E a sua presença é um tipo de oferta. A sua entrega a Deus, ou a sua vida de devocional, é um tipo de oferta que você faz diariamente, dia e noite, noite e dia ao Senhor. Como que está a qualidade da oferta que você tem entregado para Deus? E hoje Deus nos chama a alinhar o nosso coração. Porque quando o nosso coração está certo, quando o nosso coração está alinhado com Deus, automaticamente muda o tipo da minha entrega. E você sabe muitas vezes que muitas pessoas entregam, passa dia a dia entregando coisas ruins para o Senhor. Aí muitas vezes o líder vai atrás dele e fala: ô irmão, por que aconteceu isso? Por que você fez isso? Eu não te vi lá, eu não estou vendo você nas orações, eu não estou vendo você nas orações da madrugada, cadê você? Não, eu estou bem. Aí cria uma parede. O que você vai fazer com essa informação? Eu estou bem. Você não tem muito o que fazer com isso, a pessoa está totalmente bem. Mas as atitudes estão denunciando que o coração está mal. O coração está cheio de coisas ruins. E nessa noite Deus nos chama a alinhar o coração, o nosso coração com a perfeita vontade dEle. Outra verdade que contém nesse texto é que o coração não tratado se torna a habitação do pecado. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu preciso cuidar do meu coração. Diga de novo: eu preciso cuidar do meu coração. Quando Caim viu a oferta de Abel, que foi aceita, e a sua não, ele se sentiu injustiçado. Como assim? Ele ficou irado. Quando ele viu que o fogo consumiu a oferta de Abel e a dele ficou intacta, Caim fechou totalmente o seu coração. E a tristeza era visível, que Deus fala para ele assim: por que caiu o seu semblante? Que cara triste é essa? Caiu o seu semblante, você acabou. Você mudou de uma hora para outra. Por que você está triste? A verdade é que quando Caim viu Abel oferecendo o melhor para Deus, e Deus aceitando a oferta dele, naquela hora Caim matou Abel dentro do seu coração. Já tinha matado aqui dentro. Não precisou nem ir para o campo. Já tinha matado ele aqui dentro. Então Caim, ele começa a se comparar com Abel. Uai, aceitou a dele, não aceitou a minha. Deixa eu te falar uma coisa.
A comparação destrói relacionamento. Não se compare a ninguém, em nome de Jesus. Não se compare. Não compare o seu casamento com o casamento do outro. Não compare a sua vida financeira com a vida financeira do outro. Não compare a sua aparência física, as suas habilidades com a aparência física, com as habilidades que Deus deu para o outro. Deus, Ele trata cada um de nós de formas singulares. E Ele distribui para cada um de nós coisas singulares. Tem coisa singular na sua vida que o outro não tem. Tem coisa singular na sua vida que o outro não tem, o outro não tem, que Deus entregou somente para você. A comparação destrói relacionamentos. E aquilo que era algo pequeno no coração de Caim, era algo minúsculo, um sentimento talvez invisível no coração de Caim, começa a crescer. Começa a crescer e avançou para a ira, rompeu para a ira. Um sentimento que era aparentemente insignificante avançou para a inveja e por fim resultou no homicídio. Aí eu te pergunto, o que Abel fez para Caim? O que? Abel não fez nada para Caim. Abel simplesmente ofereceu o que ele tinha de melhor para Deus. Ele era um pastor, um homem obediente, um homem que priorizava a Deus, um homem que levou para Deus o seu melhor. Mas Caim não suportou a aprovação de Abel. Olha para você ver que negócio mais demoníaco. Tem gente que não aceita a sua aprovação, sabia? Tem gente que não aceita a sua prosperidade. Tem gente que não aceita a posição que você está. Tem gente que não aceita o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo através da sua vida. Ela maquina o mal sem você saber. Ela deseja o mal para você simplesmente por você estar bem, por você estar prosperando, por você estar rompendo, por Deus estar abençoando sua casa, por Deus estar abençoando sua empresa. Você já agaria um tanto de inimigo para sua alma. O que Abel fez para Caim? Nada. Nada. Talvez tudo começou, e eu imaginei isso, até anotei. Talvez tudo começou porque Caim se sentiu injustiçado. Talvez se sentiu injustiçado. Porque enquanto ele trabalhava duro, lembra que depois do pecado de Adão, aqui, no versículo 17, depois que Adão pecou e Eva pecou, Deus dá um ultimato para eles. A partir de agora, maldita é a terra por causa de vocês. Deus fala para eles. E em fadigas obterá dela o sustento durante todo o dia, durante toda a vida de vocês. E no versículo 19 do capítulo 3, Deus fala assim: do suor do teu rosto você comerá o pão, até que tornes a terra, pois dela vocês foram formados. Deus fala isso, dá um decreto sobre a vida do homem. E foi isso que aconteceu com Caim. Caim se tornou lavrador. Ele trabalhava duro, lavrando a terra para obter o sustento, assim como foi determinado por Deus. Mas Abel estava lá pastoreando, cuidando de um grande rebanho, cuidando com excelência, separando os melhores, preparando as ofertas. E talvez aos olhos de Caim isso parecia ser mais fácil. Esse trabalho de Abel parecia ser muito mais fácil do que aquele que ele estava executando. Talvez isso gerou um sentimento de injustiça dentro dele. Talvez isso fez brotar dentro do seu coração um espírito de ódio, um espírito de vingança contra o seu irmão. Uma coisa é fato, é que o nosso coração, irmãos, o nosso coração não presta. Isso é verdade. Nosso coração não vale nada até que Jesus de fato venha habitar dentro dele. Não pense você que você é bom, não. Você não é bom. Bom é Deus que habita na sua vida. Nós não somos bons. Dentro de nós é gerado sim sentimento de inveja, de ira, de maquinação. Ou se não for Deus, se não for Jesus Cristo controlar a nossa vida, nós não prestamos não. O nosso coração não presta.
Não se escandalize com isso, mas o nosso coração, ele não presta até que Jesus Cristo venha habitar dentro dele. Porque o nosso coração é enganoso, diz a palavra. Totalmente enganoso. Aquilo que nós pensamos sentir, nem sempre é a verdade dos fatos que estão acontecendo. Nem sempre. Às vezes você sente algumas coisas, você determina umas verdades que não é isso. Seu coração está enganado. Muitas vezes, coisa que nós pensamos, que nós decretamos ser uma verdade, nem sempre é de Deus. Nem sempre é a verdade de Deus que está acontecendo. Sem Deus, o nosso coração se inclina totalmente para o pecado. Totalmente para o pecado. E muitas vezes, Deus permite... Aqui é folha, hein? O Warren fala, será que vai dar quantas pregações? E muitas vezes Deus permite situações na nossa vida. Muitas vezes Deus permite processos na nossa vida. Muitas vezes Deus permite, sabe o quê? Desertos na nossa vida. Não para nos destruir, não para nos punir, mas para mostrar para nós mesmos quem realmente nós somos. Lembra de Deuteronômio, até anotei 8:2, que Deus leva o povo ao deserto para aquele povo ser humilhado, ser provado, para que eles soubessem o que estava dentro dos seus corações. Deus sabia, mas o povo não sabia. E às vezes nós não sabemos o que é que de fato habita no nosso coração. Tem sentimentos dentro de nós que só aparece, sabe quando? Quando nós somos levados para certos desertos. A gente acha que a gente é bom, que a gente é humilde. Mas quando a gente vai para o deserto para ser contrariado por alguém, quando a gente vai para o deserto para ser traído, para ser rejeitado por pessoas, quando a gente vai para o deserto para ser injustiçado, confrontados, o deserto terrível, é o deserto do confronto, talvez até esquecidos por alguém, aí é onde Deus mostra o que está no seu coração. Aí Deus mostra. Tinha uma época, uns tempos atrás, que eu achava que eu era humilde. Sabe quando você acha que você é humilde? Fala, ai meu Deus, eu sou humilde. E Deus me colocou num aperto, porque Deus conhecia meu coração. Deus me colocou num arroxo tão grande. Pastora Cleo e o pastor Cleito sabe. E eu fiquei tão encurralada com uma situação. E eu era humilde, no meu entendimento. Mas Deus falou assim, você não é. Estou te falando que você não é, vou te mostrar que você não é. E nessa situação, eu e o Warren tinha que procurar os pastores. Pensa num dia ruim para vir para a igreja. Nem queria vir. Acho que a viagem mais longa foi daquele portão até o gabinete. Você sabe por quê? Por que que Deus joga a gente nesses desertos? Para mostrar para nós que nós não somos nada. Eu falei para a pastora, pastora, Deus está tratando comigo. Eu achava que eu era humilde. Eu achava que eu era... E não sou. Deus está tratando comigo. Falei para ela. Tudo isso aconteceu para Deus tratar comigo e quebrar o meu orgulho. Você sabe por que a coisa mais gostosa que tem, olha o orgulhoso, é quando alguém liga para você e fala assim, Dalva, você pode vir na minha casa fazer uma medicação? Ah, mas é gostoso, a gente vai lá e faz a medicação naquela pessoa. Dalva, você pode trazer isso, você pode me informar, mas é bom a gente servir os outros, né? Agora vai você pedir ajuda. Vai você pedir socorro para você ver o quanto que é bom. E sabe por quê? Nós não gostamos de fazer isso? Porque o nosso coração é orgulhoso. O nosso coração é totalmente orgulhoso. E Deus, Ele conhece, Ele esquadrinha o nosso coração. E muitas vezes eu penso, eu não sou invejosa, eu não sou orgulhosa, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E Deus leva eu e você para determinados desertos para mostrar para você que você é e que você precisa do tratamento de Deus na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de olhar para as situações da sua vida e culpar pessoas.
Não é sobre pessoas. Nunca é sobre pessoas. Na maioria das vezes é Deus tratando com você. Já teve vez de alguém esquecer você para um convite? Convida todo mundo, mas não te chama. Você fica arrasado, né? Meu Deus, como que não me convidou? Deus tratando com você. Já aconteceu uma vez de pessoas elogiar todo mundo e esquecer seu nome? Você falta morrer. É Deus. Deus faz a pessoa esquecer seu nome. Deus faz a pessoa esquecer de te convidar. Deus faz a pessoa esquecer de mencionar você. Não é sobre a pessoa, é sobre você. Para mostrar para você, ó, você depende de elogio. Você não está maduro o suficiente. Você depende de reconhecimento. Vou te contar um outro testemunho. No meu trabalho, eu fazia algumas coisas, e toda vez que a pessoa que estava acima de mim ia mencionava o nome da outra pessoa e não mencionava o meu. Eu falei, Jesus, mas foi eu que fiz, por que ela não fala de mim? Mas no início não me incomodou tanto, mas aquele negócio foi batendo tanto em mim, foi me dando uma agonia. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Gente, eu faço isso, faço aquilo, mas essa pessoa nunca menciona o meu nome. Ela só menciona o nome dessa que fez menos que eu. E chegou um ponto que eu achava que essa pessoa tinha alguma coisa contra mim. Eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada. Tem um trem errado, essa pessoa. E eu esfriei com essa pessoa. Um dia Deus falou comigo assim, não é sobre ela, é sobre você. Você ainda está dependendo de elogio dela. Você ainda está dependendo de reconhecimento. Você ainda está dependendo da fala de alguém para você sentir aprovado. E Deus vai tratando com a gente, vai tratando. Ei, o deserto que você muitas vezes entra, é Deus tratando, mostrando para você o que é que está dentro do seu coração. E você precisa buscar a cura em Deus. A cura em Deus. Deus, eu tenho inveja, Jesus. Seja sincero com Deus. Deus, eu sou orgulhoso demais. Eu sou orgulhoso, Jesus, trata isso em mim. E outra verdade que nós podemos observar nessa palavra é que diante disso, Deus exige de nós uma ação imediata. Olha o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que será aceito, Caim. Ó Deus falando para Caim, se você mudar de atitude, você acha que eu não vou te aceitar? E você acha que eu não vou aceitar a sua oferta? Se todavia você continuar procedendo mal, eis que o pecado já está na sua porta. O seu desejo será contra ti, mas você cumpre dominar esse pecado que está batendo na sua porta. Aqui nós vemos a figura de Deus como um pai, de forma gentil e paciente, tentando salvar Caim de cair no pecado. Nós vemos Deus como um pai tentando convencer Caim a não praticar aquilo que já estava articulado no seu coração. Já estava pronto, já estava desenhado no coração. Mas Deus quis entrar com uma intervenção. Por causa da sua onisciência, Deus sabia que o coração de Caim estava doente, que o coração de Caim estava inflamado, que havia dentro de Caim um espírito maligno pronto para dominar ele. Prontinho, só estava esperando. Mas dependia do próprio Caim vencer o pecado e vencer a si mesmo. Mas você sabe o que aconteceu? Caim não deu ouvidos a Deus. Caim não deu ouvidos a Deus e ele se colocou sob o domínio desse pecado. E ele convida o seu irmão para ir para o campo, e lá ele consumou o desejo que estava no seu coração, e ele cometeu o homicídio. Ele matou o seu irmão no campo. E a partir daí o coração dele endureceu ainda mais. Ficou muito mais duro, a ponto dele ser grosso, ser ríspido com o próprio Deus. No versículo 9, Deus sabia que Caim tinha matado Abel. Deus sabia. Aí Deus vai lá e fala assim: aonde está Abel, Caim? Aonde que ele está? Aí ele fala assim: uai, o senhor está achando que eu sou babá do meu irmão? Como é que eu vou saber onde ele está?
Olha para você ver o tom, a audácia de um homem que tem um coração longe de Deus. Aonde você está? A falta de submissão, a falta de reverência. Antes o pecado que estava somente à porta, agora o pecado entrou para dentro do coração dele. E Deus fala: Caim, faça alguma coisa. Quando Caim procurou Abel, falou: faça alguma coisa, toma uma decisão. Ei, Deus sempre nos avisa antes da queda. Deus sempre nos avisa antes da queda. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu quero concluir. Caim não caiu por falta de aviso. Ele caiu porque ele